Well, late one night she started to cry and thought he ain't coming home. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. E, diga-se de passagem, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal. Pois é, o objetivo do nosso canal, como vocês já sabem, é estar sempre trazendo aqui lições essas que acabam edificando vida através da palavra. Então, nosso objetivo aqui é esse, e eu sou extremamente grato a Deus por isso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Agradecimentos à parte aos meus diretores, meu pastor presidente, a vocês lindos e perfumados professores, motivos e razão do meu retorno. Muito obrigado a todos, a vocês que nos acompanham aqui no canal EBD Adel, por favor, e J. Silva. Já deixa aquele like esperto aí, se não é inscrito, se inscreva e nos acompanhe, falou? Bom, hoje eu trago para vocês a lição de número 2, lição essa que está pautada no quarto trimestre que iniciamos na semana passada, falando sobre o apóstolo Paulo. Primeira lição, uma introdução falando um pouco da história, da origem desse grande e sacro homem de Deus, escolhido de forma inusitada e também, claro, de forma miraculosa e espantosa. Pois é, vimos isso na semana passada com muita propriedade e hoje nós estamos aqui com a incumbência de estudar a lição de número 2, cujo título é Saulo de Tarso, o perseguidor. Pois é, esse é o título da lição, ou tema, né, se vocês preferirem. Falou? Bom, vamos lá. Texto áureo. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos, capítulo 9, versículo 1. Muito bem, vamos lá. A verdade prática diz o seguinte: a igreja ela é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento. Pois do contrário, diz o autor, já teria acabado ao longo da história, e isso aqui é um fato verídico, porque, diga-se de passagem, o livro de Atos, por si só, mostra-nos o início já de uma perseguição acirrada, dolosa, tá? Tenebrosa aos primeiros cristãos. E ao longo da história isso continuou e até hoje, né? Em muitos países a igreja é duramente perseguida. Ou seja, não é porque nós estamos num país que preza e valoriza a liberdade de expressão, tá? E isso me coloca também dentro dessa liberdade de expor, né? De expressar a minha religião sem problema nenhum. Mesmo assim, nós temos levantes, nós temos adversários que não estão satisfeitos com a presença da igreja e que, se pudessem, com certeza já teriam acabado com a igreja. A gente vê, né? A gente acompanha quase que sempre declarações assustadoras, tá? De homens levianos, depravados, promíscuos, que lutam para acabar com a igreja, porque a igreja, na verdade, é a única instituição na terra que preza pelos valores divinos com muita propriedade, sempre mostrando um caminho ao homem, tá? Um caminho de razão, um caminho de lógica, um caminho de coesão, um caminho de entendimento, um caminho de ensinamento, um caminho que o pecador ele não quer, ele simplesmente ignora, tá? Ele vilipendia a verdade por satisfação de seus desejos levianos, promíscuos e devassos. Infelizmente, a igreja ela é perseguida, tá? Seja de forma bruta, brusca e violenta, como a gente vê aí fora, ou simplesmente para tentar calar a boca da gente de alguma forma ou de outra. Bom, independente disto, nós iremos continuar sendo igreja. Isso é o que importa. Porque a igreja, para mim, representa não apenas o templo de pedra vazio. Esse templo aí de pedra vazio é um local onde a gente se reúne
tá? Para juntos expressarmos a nossa fé, a nossa alegria e a nossa satisfação de adorar ao Senhor. Todavia, os verdadeiros templos do Senhor somos nós, eu e você, que damos evasão e lugar ao Espírito Santo para que ele possa fazer acontecer e prevalecer, tá? Aquilo pelo qual ele foi enviado para fazer, tá? Convencer o mundo do pecado e da justiça. Então, vem comigo, vamos embora, continuando aqui a lição. Leitura diária, querido. A leitura diária, ela está muito boa. Já deu para fazer uma análise rápida e sucinta e perceber que ela está boa. De segunda a sábado, nós encontramos aqui dentro das referências bíblicas apresentadas pelo autor, descrições impressionantes. A primeira delas aqui coloca Paulo, segundo a descrição dele, coloca Saulo, segundo a descrição dele, como um ser blasfemo, perseguidor e opressor, o que de fato a história mostra que ele era. Pois bem, a segunda vai dizer que Saulo, ele respirava ameaças de morte. Logo percebe-se que Saulo tinha um ódio avultado por aqueles que se diziam cristãos, tá? E apregoavam o caminho da salvação. Então, Saulo, como nós vimos na lição anterior, exímio fariseu, zeloso, tá? Ele tinha esse desejo, tá? Insano dentro do seu coração, que era acabar com todos os cristãos ou encerrá-los de uma vez por todas nas prisões. Pois bem, na terceira, para ele, quem fosse para o madeiro não podia ser o Messias. Veja isso aqui, tá? Por que Paulo pensava desta forma? Porque quem ia para o madeiro, ou quem ia ser crucificado no madeiro, não era um elemento de boa índole, não era uma pessoa honesta, justa. Por quê? Segundo o preceito e conceito já de época, tá? Os romanos só colocavam na cruz aqueles a quem eles consideravam contra os seus padrões éticos, morais ou imorais, né? E é claro, aqueles que se lançavam contra Roma, ou como ladrão, como salteador, enfim, uma infinidade de elementos que se alocavam dentro de uma condição leviana, maldosa e vil. E automaticamente o inocente que é colocado ali, chamado Jesus, ele não reconhecia, porque ele entendia que só ia para o madeiro os maus elementos. Está explicado, né? Vamos lá. Então, na quarta descrição, ele coloca aqui: Saulo descobriu que Jesus se fez maldição por nós. Maravilha, né? Ele veio descobrir isso, é claro, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ok? Atos 6, 8 a 10, 7, 51 a 53, nós temos então a história de Estevão, tá? Estevão, aí ele coloca aqui um discurso que se deparou com o de Saulo. No momento em que Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava lá. Pois é. Bom, e por último, para fechar aqui todas as descrições, nós temos aqui o método de perseguição. Método de perseguição. Falou? Fique à vontade, cave mais, esmiúce mais. A leitura está ótima, está linda, está boa. Isso sem falar que ainda temos auxílio, né, disponibilizado aí no nosso canal, lá no nosso grupo, né, do WhatsApp. Está sendo aí distribuído lá no Face da IBD Adelva. Então fique à vontade para cavar mais, ok? Se desejar, Deus te use com graça e com misericórdia, querido, lindo e perfumado professor. Vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe então. A nossa leitura bíblica em classe está pautada aqui em 3 capítulos, né? O capítulo 8, versículos de 1 a 3, depois o capítulo 22, versículos 4 e 5, depois o capítulo 26, versículos 9 a 11.
É uma leitura grande. Eu confesso para vocês que leituras grandes assim eu não gosto de fazer. Eu gosto de deixar, tá, para o pessoal fazerem, já que vai ser feito uma vez lá na abertura das classes, e isso a gente ganha tempo, tá? Mas a primeira leitura me chamou muito a atenção, tá? Porque está dizendo aqui que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, como eu já disse, ele estava lá, ele viu Estevão sendo apedrejado. Essa mesma descrição do capítulo 8, nos versículos apresentados, vai mostrar uma acirrada perseguição à igreja que estava em Jerusalém. E por conta desta perseguição assustadora, cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos, ele coloca aqui. E é claro, vai falar de varões piedosos que foram enterrar Estevão, e também vai falar de Saulo assolando as igrejas, entrando nas casas, arrastando os homens e mulheres, tá? E os encerrando na prisão. Veja como Paulo era, ou melhor, Saulo, né? Era terrível, pelo amor de Deus, né? Coisa terrível. Bom, no capítulo 22, as perseguições continuam. No 26, também, vou deixar por conta de vocês, tá bom? Só fez um prévio comentário, só para a gente ter uma ideia, tá, da pessoa que era Saulo de Tarso, ok? Bom, mas ele vai ser implacável e perseguidor até o capítulo 9 do livro de Atos, tá? Eu tenho que deixar isso aqui muito claro, porque no capítulo 9 é o momento áureo do seu encontro com o Senhor Jesus, que nós vimos na semana passada o autor chamando de encontro, tá, extraordinário, mudança extraordinária, impressionante, como diz o autor, tá? Uma mudança, um encontro espiritual, tá? Impressionante a forma como Jesus lida com Saulo de Tarso. Então, só até o capítulo 9. Do capítulo 9 em diante, nós temos agora um Saulo de Tarso que vai negar o nome de Saulo, vai adotar o nome de Paulo e vai começar a ser um pregador. E ao invés de perseguidor, vai ser perseguido. Mas enfim, deixa eu continuar a lição, por favor. Objetivos da lição aqui, que são dois, o geral e os específicos. No objetivo geral, temos aqui a incumbência de conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Lembrando que Jesus, ele diz com muita propriedade que no mundo teríamos aflições. Então, perseguições a cristãos, tá? Leviandade, maldade, enfim, tudo isso que a gente vê, querido, a partir do momento que você é convencido de que a vida que você levava iria te levar para o inferno e o pecado iria ser a tua sentença de morte, você abandona, você passa a andar literalmente na contramão do sistema, tá? E automaticamente, nós temos até uma pauta de aplicação sobre isso, que nós colocamos em evidência ser o elemento que é, vamos lá, com calma, transformado para transformar, dentro de uma alusão que eu uso muito, né, que me foi dada a oportunidade de falar sobre isso. Usamos até um termo, né, não muito comum, tá, que é divergente. Eu quero aqui agradecer, tá, por terem me dado essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante como esse. No início eu achei meio confuso, confesso, mas depois que nós começamos a perceber a realidade do que é ser um divergente, é justamente isso, tá?
ou seja, um elemento que é transformado, ele foi chamado, a partir do momento da sua transformação, para transformar outras vidas. Ele passa a ser um divergente diante do sistema apresentado. E isso é sério demais, tá bom? Mas isso é só uma pautazinha, não vou entrar aqui nos pormenores desse tema que eu gosto muito, gosto de pregar em vários lugares, assim, eu já preguei sobre isso, é muito bom. Bom, enfim, vamos lá, objetivos específicos, queridos. Número 1, elencar as características persecutórias de Saulo. Persecutórias. Tem uma palavra mais fácil para o entendimento dos nossos clássicos alunos? Não, mestre, mas tudo bem. Não vou aqui desfazer desse termo polido, né? Clássico. Não, hipótese alguma. Vamos lá. Número 2, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E 3, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Uau! Existe algum sistema contra a igreja? O mundo todo, para ser mais exato, querido. O mundo todo. Primeiro porque Jesus, com muita propriedade, ele diz para a gente não amar o mundo, não é? Através do seu servo João, ele declara isso para a sua igreja, para não amarmos o mundo. Ok? Muito bem, continuando aqui. No interagindo com o professor coloca aqui, dizendo que o objetivo é preparar os alunos, tá? É preparar os alunos para a aplicação do conteúdo desta lição. Inicie falando a respeito da perseguição dos cristãos no mundo. Bom, vamos lá, vamos ser sinceros, né? Preparar os alunos para entrarmos dentro de uma lição que vai falar sobre perseguição no mundo atual. Bom, a gente tem aí a informação hoje, né? Ela chega rápido demais. Antes, quando a gente não tinha esses meios de comunicações, a gente tinha que ficar procurando as fontes missionárias para obter informações de como estava o mundo lá fora. Hoje, não necessariamente a gente precisa buscar essas fontes missionárias, porque propriamente está sendo divulgado aí constantemente. Então, uma hora ou outra você abre aí uma rede social, você se depara com uma perseguição aos cristãos. É claro que isso aqui é importante que os nossos alunos saibam, tá? Principalmente a juventude, os adolescentes. Por quê? Eu me assusto e me espanto, tá? Diante da geração que nós temos hoje. E às vezes eu me pergunto, será que nós, tá, estamos realmente preparados para algo tenebroso como a gente vê lá fora? Será que realmente somos cristãos ao ponto de negarmos a nós mesmos por amor a Cristo? Será que teríamos a coragem que Paulo teve de dizer aos seus irmãos no auge, no momento em que estava sendo ali, ao seu respeito, dito pelo profeta Ágabo, ou Agabo, se você quiser, que ele seria preso quando chegasse em Jerusalém? E ele declara com muita propriedade, dizendo: eu não só estou disposto aí, pronto aí, em outras palavras, tá, por amor a Cristo, como a ser preso e até mesmo a morrer se necessário for. Pergunta é, será que estamos prontos para isso? Será que você está pronto para isso? Porque um sustozinho que resolvem colocar, a pessoa já muda. Eu me assusto com uma geração de crentes que durante um período de quarentena, todo mundo se isola, óbvio, eu também fiz isso, mas parece que a quarentena perdura lá dentro do coração das pessoas, elas não querem mais buscar ao Senhor. Muitos aproveitaram aí para revelar verdadeiramente quem são. É assustador porque essa quarentena, ela automaticamente levou muita gente, tá? Não só a destruição pela doença, mas a destruições psicológicas, a destruições de lares. Olha só.
Então, tudo bem, o que era para proteger acabou se tornando um problema maior ainda. E as nossas igrejas hoje, por que eu digo isso aqui? Porque as nossas igrejas hoje, parece que os crentes aproveitaram isso aí para poder dar desculpa de não vir mais à igreja. Nossas igrejas estão vazias. Os crentes não se incomodam mais em adorar ao Senhor como dantes. É incrível isso. Impressionante. Bom, chega. Vamos lá, deixa eu continuar. Deixa eu ir para a introdução, né? Deixa eu ir para a introdução que eu quero terminar essa lição rápido. Bom, quando a gente chega aqui na introdução, o autor vai falar sobre a expansão da igreja, o crescimento da igreja dentro do livro de Atos. A igreja cresceu, tá? A igreja realmente cresceu. Logo, nos primeiros capítulos de Atos a gente vê isso com muita propriedade. Mas, por conta desse crescimento avassalador, ele, o zeloso, o fariseu nato, tá, que amava a lei e que achava que estava fazendo o que era certo, o que era correto, Saulo de Tarso. O autor vai dizer aqui que ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Olha só, era um cara que o povo gostava. Imagina Paulo passando, o povo olhando, esse é Saulo, né? Paulo não, esse é Saulo, zeloso. Olha só, isso é um exemplo a ser seguido. Meu Deus do céu. Por conta disto, ele ganha carta branca, como diz o autor, carta branca cedido a ele pelas autoridades religiosas de época para perseguir de forma implacável os chamados, os conhecidos, tá? Seguidores de Jesus. Pois é. Aí o autor fala aqui, e assim torna-se um implacável, como já disse, perseguidor da igreja, ok? Dentro do primeiro século da era cristã, Saulo de Tarso, o carrasco dos primeiros cristãos. Mas vamos lá, ponto central da lição, vai nos revelar aqui que no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos também é verdade. Vamos lá. Bom, então saindo aqui da nossa introdução, a gente vai para o tópico de número 1. E no tópico de número 1, a gente se depara com a seguinte descrição. Saulo de Tarso. Finalmente aqui a gente já falou isso, mas aqui, como está no tópico, a gente vai usar. Nós já falamos sobre isso com muita propriedade, né? O perseguidor implacável, mas está aqui. Primeiro tópico da lição, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Que é isso? Subtópico de número 1, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Que coisa, né? Pelo amor de Deus. Um fariseu fanático, convicto de que seu papel era destruir, acabar com essa fé dita cristã. Pois é, ele não só prendia, ele matava, ele simplesmente fazia com muita propriedade. Já disse que ele esteve presente, né, consentindo no apedrejamento de Estevão. Então, para ele, acabar com essa estirpe de pregadores, tá, de seguidores de um Jesus que morre no madeiro, que na sua visão não era coisa boa, porque quem ia para o madeiro era só ladrão, salteador, homens maus, perversos, cruéis, insanos, profanos. Pois é. Então, essa é a primeira pauta do autor, colocando para a gente com muita importância o quanto este elemento ele era, usando a linguagem do autor, arrogante, tá? O quanto ele era arrogante e truculento, diz o autor. Usava grande violência
contra as pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Ele pensava que estava agradando a Deus, agindo de forma tão vil, tão cruel. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que ele tinha o apoio, a gente já viu, ele era respeitado, né? Era o cara. E ele tinha o apoio dos sacerdotes, ou da cúpula sacerdotal da época, tinha apoio. Pois é, o autor coloca aqui pra gente, tá? Muito bem, tudo por causa do nome de Jesus, queridos. Tudo por causa do nome de Jesus. Bom, para a gente fechar aqui, o autor diz que ele usava os meios legais para atacar os cristãos. Que meios legais era isso? A lei, a autorização, tá? A legalidade que foi dado a ele para fazer isso por meio da cúpula de sacerdotes de época, que odiava também só o fato desses seguidores do caminho, tá? Seguidores de um homem que morreu na cruz, que na visão deles não... Só quem vai para a cruz é quem não presta. Mas enfim, essa pauta aqui está muito boa. Então, se vocês quiserem cavar mais um pouquinho, fiquem à vontade. Deixa eu ir para o subtópico de número 2. Vamos lá. Ameaças de Saulo de Tarso. Ameaça. Bom, no subtópico de número 1, a gente já viu que ele era truculento, que ele era arrogante, que ele agia de forma insana, sua violência era insana, suas atitudes eram insanas, tudo porque ele achava que estava fazendo o que era agradável aos olhos de Deus. Ele achava, tá? Ele respirava morte, perseguição aos cristãos. E aqui no subtópico de número 2, ameaças de Saulo de Tarso. Bom, para a gente começar aqui, ele já começa dizendo, respirando ameaças de morte, que aparece em cima também, Atos 9:1, ele vai ganhar carta de liberdade, ele vai ganhar carta, como diz o autor, né? Carta branca, para poder sair em perseguição desses chamados cristãos. Vamos ver. Bom, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem. A expressão, vamos melhorar isso aqui, calma aí, não. A expressão respirando ameaças de morte descreve Saulo como uma figura, ou melhor, como a figura de uma fera implacável, selvagem, tá? Que ameaçava a sua presa. Paulo fazia isso, Desculpa, eu estou usando muito Paulo, né? Você está entendendo que eu estou me referindo a Saulo. Eu tenho que acostumar com essa descrição aqui. Não é Paulo, é Saulo. Paulo ele já é cristão, tá? Paulo ele já assume uma roupagem cristã. Saulo não. Saulo ele continua com o velho homem, a velha natureza impecável, implacável, insana, a fera selvagem que ameaça, tá, a sua presa. Falou? O perseguidor é visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos à prisão, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. As ameaças de Saulo de Tarso mostram-nos com toda a evidência que este Saulo de Tarso aqui, ele era literalmente um carrasco sem pena e sem piedade de ninguém. Vamos lá? Aqui do subtópico de número 2, a gente entra no subtópico de número 3. E dentro deste, o autor coloca como uma pergunta como sua descrição. Por que Saulo perseguia os cristãos? Vamos lá. Olhando para dentro da pauta que ele apresenta aqui, nós vamos observar alguns detalhes. O primeiro, os motivos que levaram Paulo a ser um perseguidor implacável, ou a se tornar, né, como ele diz aqui, um perseguidor inclemente, tá, contra os seguidores de Cristo. Por quê?
ele coloca aqui, eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Ou seja, claro, a gente sabe que o seu pai coloca ele desde criança, a gente viu isso na lição anterior, tá? Desde criança ele vai ser instruído aos pés do grande mestre Gamaliel, vai frequentar a escola de Hilel e vai aprender tudo sobre a lei, vai se tornar um fariseu nato, um homem zeloso pela lei, um homem que amava a lei. Então, dentro da Torá, dentro da lei sagrada, Paulo via Jesus como um blasfemo. Que coisa! Não só Paulo, né? Mas toda a cúpula dos fariseus automaticamente vai ver isso com muita propriedade. Não só os fariseus tinham Jesus como um opositor, como os saduceus e outras seitas de época, segmentos de época, né? Que se intitulavam ali perseguidores do Cristo. Os saduceus, por exemplo, chegaram até determinada vez, ou em um determinado momento, melhorando isso aqui, para não ficar uma coisa muito feia, né? Em um determinado momento, os saduceus chegaram até a chamar Jesus de mestre incomparável, porque Jesus não fazia acepção de pessoa. Claro que eles falam isso, mas eles estão ali tentando pegar Jesus em algum ponto, porque nessa situação de ir contra Jesus, tanto saduceus quanto fariseus e outros segmentos, eles se uniam, por incrível que pareça, para tentar pegar Jesus em alguma falha. Então, Paulo vai ver aqui, tá, de forma muito clara, que Jesus, dentro desses conceitos da religião dele, na época, era visto como blasfemo. Bom, para Paulo, o autor diz aqui, na segunda observação que eu vejo, tá, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias, tá, prometido pelos profetas, era um escândalo. Mas por que Paulo, ou melhor, desculpa, por que para Saulo Jesus era visto como um escândalo, como um blasfemo? Por que ele não conseguia aceitar, tá, que aquele Messias ali tinha sido profetizado pelos profetas? Porque isso era insano. Não, isso é impossível. Vamos lá. Bom, terceira observação que eu vejo aqui dentro dessa questão é porque esse Messias aqui, ele vai ser conduzido ao madeiro. Ele vai ser crucificado como ladrão, como salteador, como blasfemo, tá? E automaticamente é isso aqui que faz Paulo rejeitar piamente a pregação dos primeiros cristãos e encarcerá-los, persegui-los de forma implacável, tá? Porque esse Jesus que eles estavam pregando, na concepção dele, era blasfemo, era um escândalo e ainda, ao ser conduzido ao madeiro, era um ladrão, um salteador, não merecia, em hipótese alguma, nenhuma reverência. Mas vamos lá, a última observação que eu vejo aqui é que dentro da lei mosaica, querido, dentro da lei mosaica, o elemento que era levado para o madeiro era literalmente maldito. Meu Deus do céu. Deuteronômio capítulo 21, o autor coloca pra gente aqui, versículo 23, vai mostrar isso com muita propriedade. O elemento que era conduzido ao madeiro dentro da lei era maldito. Isso era uma maldição. Meu Deus do céu. Aí, agora a gente vê com muita propriedade porque que Paulo está dizendo é blasfemo, é maldito, eu não aceito isso. Não faz sentido esse Jesus que eles estão apregoando aí seja profetizado pelos profetas. Não, isso é impossível. Primeiro porque está escrito na lei que quem vai para o madeiro é maldito. Então, e detalhe. Isso na lei. Dentro do Império Romano, tá, a cruz romana vai se unir ao madeiro, vai fazer as vezes do madeiro, porque os romanos também crucificavam os seus malfeitores na cruz. Então, dois motivos estão fortemente aqui,
tá? Pautados na rejeição de Paulo a Cristo com toda a propriedade e a forma como ele agia com insanidade contra os cristãos. Por quê? Primeiro, na lei é maldito. Detalhe, está indo para uma cruz. Automaticamente, quem é que vai para a cruz dentro do Império Romano? Ele, Paulo, Saulo, conhecedor nato das leis romanas. Só quem vai para lá é ladrão, é salteador. Então, por duas vezes, dois motivos, madeiro, maldição, está indo para a cruz, é ladrão, é salteador, não merece, não merece. Então é isso, querido, tá bom? Esse era o motivo pelo qual, tá, Paulo vai perseguir implacavelmente, como diz o autor logo aqui no início da sua pauta, tá, um perseguidor inclemente. Falou? Vamos lá, deixa eu ir para o tópico de número 2. Estou demorando muito, né? Vamos lá. Fiquem à vontade dentro das pautas aí para continuar cavando. Falou? Vamos lá. Subtópico, que subtópico? Tá maluco? Tópico de número 2. É isso. Tópico de número 2. Tá querendo terminar a lição logo, né, José? Tô pior que tô. Bom, tópico de número 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo. Vamos lá. A perseguição contra a Igreja de Cristo. Bom, vamos tentar ser sucinto aqui, né? Até porque as pautas não são muito grandes. Então vamos lá. No primeiro subtópico nós encontramos aqui contra os seguidores de Jesus. Perseguição contra a Igreja de Cristo é o tópico, o subtópico, contra os seguidores de Jesus. Ok? Vamos lá? A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Claro, claro. O que Jesus vai dizer para ele no encontro clássico? No encontro impressionante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ai, meu Deus, que coisa. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, não, Senhor, eu não estou te perseguindo não, que isso? Não, Saulo, por que me persegues? Vamos lá. Bom, o que Jesus deixa claro para ele? Que perseguir os cristãos era persegui-lo. Jesus deixou isso claro para Paulo. Perseguir os cristãos é me perseguir. Quem persegue os meus, me persegue. Isso aqui é extraordinário, gente, pelo amor de Deus. Que é isso? Isso é lindo demais. Olha o que ele vai colocar em evidência. Você está me perseguindo. Não estou te perseguindo. Está me perseguindo. Quem persegue os meus, me persegue. Que isso? Vou melhorar mais um pouquinho. Quem se levanta contra os meus, se levanta contra mim. Quem desafia os meus, desafia a mim. Quem chama os meus para a briga, está querendo brigar comigo. É isso? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Quem desafia a igreja está desafiando Deus. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, cuidado. Mas pastor, o que foi? Eu achei bonito isso aí que o senhor disse, mas olha só, lá do outro lado estão matando cristão, estão arrancando cabeça. Querido, fica tranquilo. Eles que não negaram já estão bem. Agora, aqueles que estão fazendo isso, tu acha que vai ficar barato? Vai não, vai não. Pode ter certeza. O peso da mão de Deus. A gente costuma dizer, né? Tarda, mas não falha. Não. Eu sou muito clássico. Para mim, Deus não tarda. Ele age na hora certa, momento certo. Quem diz que ele tarda, sou eu que sou homem. Deus está tardando. Mas, na verdade, Deus não está tardando. Ele só está esperando o momento certo para poder agir. Ok? Então, quando Deus age, é na hora certa. É no momento certo. Fique tranquilo.
Não vai ficar impune, não. A justiça de Deus vem. Pode ter certeza. E quando ele se levantar do trono, sai de baixo, a terra vai tremer, a coisa vai ficar estreita. Ok? Às vezes, é só um dedinho de Deus. É só um alerta de Deus. É só uma tempestade um pouquinho mais avultada para mostrar que Deus está no controle. Às vezes é só um terremotozinho, uma escalazinha baixa, só para dizer que é quem está no controle, é Ele. Às vezes é só uma erupção vulcânica, aí os homens ficam tudo doidos. Vai acontecer maremoto, vai ter tsunami, vai ter isso, vai ter aquilo. As loucuras, a insanidade. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Se Ele quiser, Ele levanta um Vesúvio de novo. Ele é Deus. Fazer o quê? Desde que o homem tome posição e se conscientize de que Ele é Deus. Porque se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Ok? Deus nos ama? Ama sim. Deus nos quer? Quer sim. Deus nos valoriza? Valoriza sim. A Bíblia diz com muita propriedade que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus tem um amor incalculável pelo mundo. Mas ao mesmo tempo, não brinca com o amor não. Porque Ele vai dizer que Ele é fogo, Ele é justiça, tá? E Ele é consumidor. Então, querido, deixa eu voltar para cá, porque senão a gente vai pregar e não vai lecionar. Vamos lá? Bom, Saulo, ele, mais uma vez o autor coloca aqui, né? Respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de uma vez com todas com a igreja. Ao atacá-lo, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto defensor do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Mas, se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Coisa linda demais. Matar Estevão, querido. Tudo bem, os cristãos, mas continuam pregando. Paulo estava perseguindo implacavelmente? Sim, mas a igreja não perdeu a força. Sabe o que me chama a atenção? É quando eu leio o livro de Atos e eu vejo as primeiras perseguições acirradas, sabe, contra os crentes de forma tremenda, assustadora. Por um momento eles param, se enclausuram dentro de suas casas e parece que os cristãos não vão mais sair. Eles tinham sido embebecidos, mergulhados, tá, no ardoroso poder do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, apregoavam com tanta veemência, com tanta força, com tanta coragem, que quando as perseguições vêm, eles vão para dentro dos lares. Aí parece, acabou. Não, dentro dos lares eles estão clamando, estão pedindo, renova-nos, enche-nos de novo, para que possamos sair e dar continuidade. Oh, meu Deus do céu, que é isso? Ser crente, meu querido, é ser possuído por uma essência que leva você a fazer as coisas mais incríveis e mirabolantes que você possa imaginar. Enquanto uns acham que lidar com os espíritos é poder, para eles até é. Agora, lidar com o Espírito Santo é ter todo o poder do universo à sua disposição. Pena que a gente não sabe usar. Pena que isso aqui maquina contra a nossa espiritualidade. Pena que dentro de nós mesmos nós venhamos ser o nosso próprio impostor, sabe? Somos. Porque, fala sério, quando um cristão sai dessa vidinha medíocre de carnalidade,
que tanto nos afronta, que tanto nos ameaça, mas que de uma certa forma mostra quem realmente somos, seres imperfeitos. Mas entenda uma coisa: ser possuído pelo Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo, é superar todas essas fraquezas e se tornar um canal poderoso na mão do Senhor. Esses crentes estavam assim, eles queriam isso. Paulo está se levantando, a perseguição está vindo, problema, a gente quer continuar falando. E detalhe, aqui Paulo está perseguindo Jesus Cristo, os representantes de Jesus. Vamos lá. Subtópico de número 2, Saulo de Tarso e Estevão. Vamos lá. Bom, por um lado, diz o autor, Saulo, um erudito, que chamava a atenção por onde passava, digo eu. Devido à sua cultura judaica, respeitadíssimo. Uma autoridade greco-romana sem sombra de dúvida, porém, uma autoridade dentro da Torá com muita propriedade. Estevão, um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias ao ensino de Jesus. Olha só, nós temos aqui dois elementos clássicos, né? Eu cismo com Paulo, né? Me perdoem, tá? Vocês estão entendendo que é Saulo, né? Me perdoe. É porque a gente está tão acostumado a falar Paulo, que quando a gente vai falar Saulo, a gente acaba trocando as bolas. Mas fique tranquilo, tá? É Saulo, tá bom? Estou corrigindo aqui, Saulo. Tá? De um lado, Saulo, um erudito, conceituado, chamava atenção, respeitadíssimo, uma autoridade greco-romana na Torá. Do outro lado, uma autoridade dentro do judaísmo, um erudito, um sábio, um inteligente. E sabe o que é melhor? É que ele tinha um Espírito Santo dentro dele. E isso o fazia confrontar as ideias de todo mundo. E ninguém conseguia convencê-lo do contrário, pelo amor de Deus. Por que, pastor? Porque além de ser uma autoridade, a possuir um conhecimento nato, clássico, ele também tinha o Espírito Santo dentro dele, coisa linda. O autor coloca aqui, vamos lá, calma já. Eu me empolguei, né? O autor coloca aqui para confrontar as ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Meu Deus. O primeiro mártir da igreja, um homem cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu, coisa linda demais. Conhecedor da história profunda do seu povo, um teólogo extraordinário, diz o autor. Meu Deus do céu, coisa linda demais. Bom, deixa eu voltar para cá. O autor diz que ele apontava para Jesus Cristo como um clímax da revelação redentora para o mundo. E detalhe, fazia isso com autoridade, lindo demais. Pega isso aqui, professor, pelo amor de Deus. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso mais, proveniente de uma sabedoria divina, uma sabedoria do Espírito Santo, diz o autor. Por isso, com pleno consentimento de Saulo, Estevão foi apedrejado. Imagina, Paulo tentando convencer Estevão: esse Jesus que vocês estão pregando,
Ele não pode ser o Messias profetizado. Não pode. Não é o Messias profetizado pelos profetas, porque isso daí é um escândalo. Esse Messias que vocês estão pregando, esse Messias, tá? Ele é um blasfemo diante da nossa lei, diante da nossa religião, diante da Torá. Ele é um blasfemo. Por quê? Porque só vai para o madeiro quem é maldito. Então isso é blasfêmia. Esse Jesus é um blasfemo. Esse Jesus é um escândalo. Esse Jesus não pode ser quem vocês estão dizendo que é. Só que do outro lado nós temos aí um Estevão dominado, possuído, cheio do Espírito Santo, teólogo, historiador, conhecedor, que não baixa a cabeça, bate de frente, mostra o que é, e o Espírito Santo o avulta, o condiciona. Vencê-lo? Impossível. Meu Deus do céu, faz o seguinte, mata logo, apedreja, porque não dá não tem como convencê-lo, pelo amor de Deus. Deixa eu ir para o subtópico de número 3, vamos lá. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Bom, a gente viu até agora, né, todas as pautas, parâmetros falando sobre um Saulo, mostrando seu ardoroso perfil de perseguidor aos cristãos, e que mesmo assim a igreja não parou, ela continua existindo. Por que a igreja continua existindo? Nós vemos aqui, na verdade prática, né, que ela vai continuar existindo até o arrebatamento. Vai, não tem jeito. Já passou por tantos percalços, por tantas perseguições, tantos e tantos mártires surgiram dentro da igreja, inclusive na história da igreja de Atos aqui. Estevão é o primeiro mártir com propriedade a dar seguimento a outros que viriam. Então, e a igreja continuou, atravessou a história, continua. Mas aqui no subtópico de número 3, o autor traz aqui uma intolerância religiosa. Bom, eu quero começar aqui usando a pauta do autor, lembrando que dentro de algumas nações, ou muitas nações com muita propriedade, tá? A tolerância religiosa, tolerância não é a intolerância não, é a tolerância religiosa, ela está pautada dentro da liberdade de expressão, ok? E isso é muito importante de se observar, porque aqui na nossa nação nós também temos isso, a liberdade de expressão. Mas a gente sabe que existem aqueles que, se pudessem, já tinham calado a boca da igreja, existem aqueles que, de forma muito aviltante, demonstram o seu ódio. Outro dia eu estava vendo um elemento dizendo que ele, na visão dele, teria que acabar com as igrejas, acabar com esse povo chamado cristão. Se preciso fosse, ele colocaria as mãos até em armas. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Olha a insanidade de um ser. Tudo porque quer fazer prevalecer o seu modus de vida miserável, que não tem o menor respeito pelo próprio ser humano. Isso para mim é isso. Não tem respeito ao ser humano. Um elemento que diz, se possível, meteria a mão até em arma. Pelo amor de Deus. Outros com toda a propriedade, com toda a insanidade miserável. O nosso objetivo é entrar dentro da tua casa, literalmente. O que a gente está vendo hoje de forma muito avultante, isso já acontecia em outros países também. Eu sempre gosto de contar uma história onde, numa igreja norte-americana, a gente está vendo isso aqui no Brasil hoje, né? Havia uma reunião normal de crentes, só que nesse dia eles tinham chamado um grande pregador para estar dentro da igreja, e havia um fervor espiritual muito grande naquela localidade. Pois bem, eles vão para a igreja superlota, do lado de fora um bando de arruaceiros, descompromissados, de bagunceiros, de perseguidores, de filhos do cão, filhos de Belial,
homens possuídos por espíritos malignos, mulheres possuídas por espíritos levianos, enfim, da pior espécie que você possa imaginar. Eles cercam a igreja e começam a atacar a igreja, pedrada, tentando derrubar a porta, mandando o povo sair para fora e o povo orando dentro da igreja. O povo clamando dentro da igreja. Até que, por fim, parece que um diálogo começa a haver. E no meio do diálogo, eles dizem com muita propriedade: nós não queremos nada com vocês. Nós só queremos os filhos de vocês. Deixem os filhos de vocês saírem. Nós só queremos as crianças de vocês, os filhos de vocês. Vocês não nos interessam. Só queremos os filhos de vocês. Gente, o que nós estamos vivendo hoje? Aí você, desprovido de sanidade, de vigilância, de cautela, pega lá o celular e dá para o teu filho na hora do culto. Aí ele começa a jogar dentro da igreja um jogo do diabo, do cão, do satanás. Como é que vai ficar essa criança? Bom, se você botar ele para assistir lá aqueles desenhos bíblicos, né? Tudo bem, tá tudo certo. Mas será que ele vai ver o desenho bíblico ou ele vai ver o joguinho do cão? O joguinho do demônio? Você não sabe. Então, querido, cuide dos seus filhos, cuidado com as suas crianças, por favor. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem da liberdade ou de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. A Bíblia diz com muita clareza que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meu Deus! A gente vê isso aqui de forma muito dolosa. O autor traz para a gente nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho, continuam a pagar com a própria vida a fidelidade para com a mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Nossos irmãos estão sendo mortos, perseguidos. Meu Deus. Oremos pela igreja. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pela igreja. Vamos ensinar nossos filhos, nossas crianças. Porque se nós não ensinarmos às nossas crianças o verdadeiro Evangelho, o amor, o Cristo, eles irão aprender de forma errada. Infelizmente, nós temos que nos deparar com duas barreiras, né? Quem governa manda, quem governa tem o poder, quem governa tem a autoridade, quem governa determina. A gente vê inclusive até alguns, né, que querem dar uma de ditadores, mas enfim, não é a minha aula. O fato é, quem governa manda e quem controla a cultura faz o que quer. Então, querido, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, a cultura que permanece não é a cultura que vem de fora, contaminada, poluída, cheia de devaneios, distorcida. Não. A cultura que vem de fora, poluída, a gente tira, porque aqui dentro o que prevalece
é a cultura da graça, da misericórdia, do favor imerecido, da salvação que eu não merecia, do Cristo em evidência, do Espírito Santo em evidência, a cultura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! É essa que permanece, é essa que prevalece, ok? E por causa desta cultura, somos massacrados, nossos irmãos estão sendo perseguidos, mas vamos continuar em oração, por favor. Terceiro tópico da lição, vamos lá. Quando um sistema se volta contra a igreja, número 1, subtópico de número 1, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Bom, o autor começa a sua pauta dizendo que Saulo, ele liderou uma perseguição contínua e violenta. A gente já praticamente viu isso, porque ele pretendia com isto prender todos os cristãos, todos os primeiros cristãos de época, tá? Quando prendia, mandava açoitá-los e às vezes permitia até mesmo que fossem mortos. E detalhe, o perseguidor chamado Saulo de Tarso, ele não tinha pena se fosse mulher, jovem, adolescente ou criança. Todos eram açoitados, eram massacrados, eram violentamente maltratados. Tá? Então, queridos, assim eram então as primeiras perseguições. Bom, o autor diz aqui, sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Quem fazia isso? Saulo. Ele entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica. Ele entendia, ele pensava que fazer o que estava fazendo era defender a fé judaica. Logo eu começo a entender porque a primeira lição, fala sobre isso, porque que agora ele deixa a roupagem de Saulo e passa a ser Paulo, e como Paulo passa a ser um pregador, os judeus, alguns judeus, o acusavam de traidor, o acusavam de estar traindo a lei e a religião, coisa, meu Deus do céu, por causa disso aqui, porque ele entendia que esse tipo de prática feria a fé judaica. Bom, uau, como é que Paulo visava isso? Bom, perseguindo, ameaçando, prendendo, açoitando, intimidando, permitindo até mesmo a morte, ele estava livrando os judeus dos hereges, estava livrando o seu povo, das heresias disseminadas pelos discípulos de Jesus. Bom, vamos lá, continuando aqui. Meu Deus do céu. Exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado aos discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Qualquer que vos matar pensará que está fazendo um favor e um serviço para Deus. Vai chegar o tempo, disse Jesus, vai chegar a hora, vai chegar o momento em que vocês serão expulsos da igreja, em que vocês serão perseguidos, em que vocês serão maltratados, em que vocês serão ameaçados, em que vocês serão totalmente escrachados. Mas quem estará fazendo isso vai pensar que estará fazendo uma coisa boa para Deus. Tadinhos. Foi Jesus quem disse. Falou, queridos. Vamos lá para o subtópico de número 2, então. Perseguição, tortura e método. O autor está sendo bem clássico aqui, ele não está economizando nesta lição. Vamos lá. Parece um exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica
psicológica para induzi-los a blasfemarem. Olha só. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Isso aqui é extraordinário, né? Bom, o autor diz que parece exagero utilizar-se desta expressão, mas na verdade não era, porque ele mesmo, o autor, diz que ele confessa isso com muita propriedade. Não só a nível de açoites, de torturas, mas também tentando persuadi-los a mudarem, a negarem, a deixarem isso de lado. Interessante que, da mesma forma como ele estava predisposto a utilizar-se tanto dos meios de época para torturar, ferir, tá? Ameaçar, prender e até levar à morte, a gente vai ver isso no decorrer da história. Pois é, houve um tempo dentro da história secular que a igreja fez isso, tentando extirpar de uma vez por toda com aqueles que se diziam seguidores do caminho. A gente vê isso com muita propriedade, guerras, mortes, perseguições. É só estudar a história da igreja, você vai ver com muita propriedade isso. Interessante, começou lá em Atos, né? E se propagou. Bom, temos liberdade hoje religiosa? Temos. Estão tentando acabar, mas temos. Vamos aproveitar como Paulo aproveitou. O que, pastor? As oportunidades. Enquanto tivermos oportunidade. E outra coisa, se você se calar, as pedras clamam. Então, vamos continuar fazendo o nosso papel. Falou? Bom, esse era Paulo. Não economizava na tortura nem na perseguição. Usava de todos os métodos possíveis e plausíveis para convencer e mudar o cristão. Ok? Vamos lá, subtópico de número 3. Perseguições aos pentecostais. Bom, no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição violenta. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berger e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Bom, ele já veio para um momento pentecostal a nível Brasil, 1910, quando os irmãos Daniel Berger e Gunnar Wingren atracam no Brasil e se estabelecem aqui. Ok, com certeza a gente vê com muita propriedade que mesmo dentro da igreja onde eles estavam, ali já começou uma divisão. A partir do momento que o fervor espiritual do Espírito Santo começou a fazer a diferença, tá? E as línguas estranhas começaram a se mostrar, ali já houve um racha, tá? E uma grande divisão. Por conta disto, a igreja não para, o Espírito Santo agora estava no controle. E ela vai crescendo, 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 se tornando o que ela é hoje, o maior templo pentecostal a nível mundo. Não é nem Brasil, a nível mundo. Não adianta tentarem superar a maior igreja pentecostal de todos os tempos. Não dá. É impossível. Porque a Assembleia de Deus é pioneira desse movimento com muita propriedade. Interessante, né? Interessante. Mas vamos lá. Tu é fã da Assembleia, né? Eu sou assembleiano com muita honra, ok? Claro, com muita honra. Se fosse de uma outra igreja, eu iria defender da mesma forma, independente disso, ok? Não é porque eu sou assembleiano. Claro que qualquer um, independente da denominação que sirva, defende sua igreja com muita propriedade e gosta do seu padrão, tá? De prática cristã dentro da mesma. Então, com certeza eu faço isso com muita propriedade. Falou? Mas, bom, aqui ele fala sobre o início do movimento pentecostal no Brasil. Tá? Se a gente retroceder um pouco na época das inquisições, das perseguições, período de torturas insanas, mortes horríveis, cada coisa que era feita para impedir a propagação
do Evangelho, da mensagem de Cristo, meu Deus, era assustador, gente, pelo amor de Deus. Se você der uma olhada no contexto, você se assusta, você se espanta com as barbáries que se faziam. Meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Mas enfim, fechando aqui, a gente chega na conclusão, né? Bom, se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Desde o início a gente viu, isso está lá na Verdade Prática, né? Se ela fosse uma mera instituição humana, já teria acabado. Mas como não é, e trata-se de uma instituição divina, ela foi fundada, ela foi edificada pelo próprio Cristo, tá? E como se não bastasse, Jesus ele declara com muita propriedade para a sua igreja, dizendo com toda a força, veemência, isto que Jesus fala é profundo, porque o que Jesus fala, meu Deus do céu, ele vai dizer com muita propriedade, tá? Quando ele lança a pedra fundamental da igreja, dizendo que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Oh, meu Deus do céu. Querido, podem se levantar, podem matar crentes, vão matar crentes, podem perseguir de forma ardorosa, mas a igreja não vai acabar. Então, faz o seguinte, se converte logo, aceita Jesus, muda, vem para cá, larga essa vida miserável, insana, vem para cá. Jesus quer salvar a tua vida, isso é o que importa. Falou? Bom, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela vai continuar existindo, subsistindo, tá? De forma clássica, de forma maravilhosa, até o grande dia em que o Senhor virá para arrebatar-nos, tirar-nos desta terra. A igreja vai permanecer igreja até o dia do arrebatamento. Ok? Bom, pastor, a gente vai ser arrebatado quando? No princípio, no meio ou no fim? Bom, para os pregoeiros aí, tá? Da metade da grande tribulação e no final da grande tribulação, fiquem à vontade, fica aí, passa pela perseguição, vai lá, fica pra lá. Que é isso, pastor? Não querem ficar? Fica, querido. Nós, com muita propriedade, acreditamos que a igreja vai ser tirada da terra, tá? Antes da grande tribulação. E temos uma pauta aí, né? A bodas que durava 7 dias de festa, no contexto judaico, na tradição judaica, vai durar 7 anos. Durante esses 7 anos em que a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, aqui na terra o mundo vai estar amargando a grande tribulação. Pois é, o momento clássico áureo do anticristo, tá? E o momento que ele se rebela, o momento em que ele se mostra quem verdadeiramente ele é, rompe as alianças, une as suas nações e se lança contra Israel para massacrar e destruir. Bom, isso vai perdurar até o final da grande tribulação. Satanás é preso, Deus o prende, o anjo poderoso o prende, né? O encarcera na prisão. Cristo desce, lança o anticristo logo no inferno de uma vez por todas, julga as nações ímpias, cruéis e devassas, quinto dos infernos também, e entrarão com eles as nações escolhidas para o milênio. Maravilha. Bom, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém? No meio do fogo perseguidor, das perseguições acirradas, só temos que agradecer ao Senhor, orar a Deus pelos nossos irmãos que estão aí passando por essas privações e provações, e eu me despeço de vocês aqui e até a próxima. Beijo no coração de vocês, tá bom? Pastor José Francisco J. Silva, tá bom? Se despede pedindo, não esqueça, o seu like é importante. Pastor, de novo, pois é, se inscreve também, nos acompanha, ok? Canal EBD Adel, te aguarda.
Beijo Eu não no teu preciso coração. ser Até a próxima. reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua